Olá, tudo bem por aí? E estamos aqui nesse estúdio maravilhoso mais uma vez para gravar um episódio muito especial do nosso podcast Vida e Venda. E hoje eu estou aqui com uma convidada que tem super a agregar ao nosso quadro, onde ela vai compartilhar com a gente os desafios e diversos assuntos aqui que são muito pertinentes ao universo de gestão, negócios e principalmente de gente e gestão. Eu estou aqui com a Vanessa Teles, empresária, à frente da Focus Talentos Humanos, e vou pedir para ela se apresentar para vocês. Olá, seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra, sempre muito rica as nossas trocas, né, na época de pós ali das aulas. Eu sou a Vanessa Teles, estou à frente da Focus, como você colocou. Sou uma entusiasta aí do empreendedorismo feminino, de viver isso todos os dias, tá aqui, tá na veia, e gosto muito do que eu faço, gosto de gente, gosto de gestão, a psicologia me proporcionou isso e sou muito feliz com o que eu faço. Conta pra gente em relação à tua conexão com essa missão que se tornou propósito, enfim, acho que quando a gente tem, acho que nada mais traz felicidade, assim, ou uma das coisas que mais traz felicidade é quando a gente consegue ser feliz no trabalho, porque a gente passa tanto tempo da vida dedicado a isso, né? E tanto eu quanto você compartilhamos da mesma opinião e visão no sentido de que a gente se encontrou, acho que é onde o trabalho encontrou a missão, e aí é algo que aquece o coração, assim. Eu gosto muito de falar a respeito do poder das conexões, né? E muito interessante, porque todas as pessoas que participaram até agora foi de uma conexão que estão aqui ou tiveram a oportunidade de estar aqui e compartilhando a sua história. E a Vá não foi diferente, né? Foram através de 2 canais. A gente se conheceu enquanto a gente atendia clientes de uma empresa que a gente atende, e ela é cliente até hoje. E depois a gente teve a grata surpresa de se encontrar numa pós-graduação de gestão comercial, negociação e inteligência de mercado. E a gente, cara, que legal que tu tá aqui. Enfim, e lá a gente se aproximou mais e entendeu mais um pouco uma da vida da outra, o que fazia, como trabalhava e tudo mais. E eu gostaria que tu comentasse, assim, no início dessa nossa conversa, qual é a tua história com o empreendedorismo e quando que tu definiu, assim, dentro de tantas áreas que tu poderia escolher atuar, falou, cara, é isso aqui que eu sei fazer, é isso aqui que eu vou ajudar as empresas a darem atenção e prosperarem mais. Não era psicologia a minha primeira opção, né? Quando lá, jovenzinha, no ensino médio, eu não sabia o que fazer, e aí ia para o caminho que a maioria escolhe. Ou é administração, e eu tinha educação física ali também como opção, que eu gostava de esportes, mas eu não tinha uma clareza. E eu tenho uma tia que é psicóloga, fazemos aniversário no mesmo dia, 10 anos de diferença, ela é mais velha. E ela formou em psicologia, estava fazendo o mestrado dela, estava naquela movimentação, e aí eu falei, olha, psicologia, quem sabe? E eu sempre gostei de brincar de escritório quando criança. Então tem coisas que a gente tem que ir observando, né, no dia a dia, a gente esquece de olhar também para esses detalhes do dia a dia. E eu gostava muito de brincar de escritório quando pequena, e eu comecei a pesquisar sobre psicologia, porque como a maioria das pessoas conhece, acha que psicologia é só clínica. Né? E dentro da psicologia a gente pode escolher as especializações. Então, assim como medicina, que a gente faz medicina e depois a gente escolhe uma área de atuação e faz a especialização, na psicologia não é diferente. Então, você faz o curso e você escolhe ali a área que você quer atuar. Tem a clínica, tem a organizacional, tem a social, tem a esportiva, né, social, enfim, então tem várias áreas. E eu comecei a pesquisar, e quando eu caí na psicologia organizacional e do trabalho, que eu comecei a entender o que fazia um psicólogo organizacional, eu comecei a falar, legal isso aqui. Gosto disso. Interessante, gosto disso. E aí foi muito nisso, assim, nessa pesquisa. Entrei para fazer psicologia já com o foco de fazer a minha especialização em psicologia organizacional e do trabalho. Então, eu entrei para fazer psicologia já com o foco de atuação. Pensei, bom, no meio do caminho, talvez eu troque um pouco, vou ter a experiência de estágio na clínica, na hospitalar, na social, e vai que eu queira trocar no meio do caminho. Mas não quis, né? Tinha certeza ali, fiz os estágios, escolhi tudo que eu podia olhar para a parte da psicologia organizacional. Eu fui indo para esse lugar, para esse lado, e fui me encantando. E eu pensava, poxa, mas como que eu vou atuar? Eu não quero ser RH de uma empresa. Eu não quero conhecer só um segmento. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui de me relacionar com muita facilidade, de me comunicar com as pessoas com muita facilidade. E eu pensava, poxa, eu não quero ser só de uma empresa. Na minha cabeça, eu ia estar ali
limitada, né? É gosto. Eu não me via naquele lugar. E aí eu comecei a pesquisar e encontrei sobre consultoria. Eu falei, poxa, olha que legal, né? Porque a consultoria, ela atende diferentes empresas. E aí, quando me formei na psicologia, fui na cara e na coragem, porque a gente precisa ter isso também. O não, ele vai existir, como a gente já conhece. Você tem que ir atrás dos seus sims, né? E foi o que eu fiz. Me formei, bati na porta de uma consultoria de balneário, falei, olha, eu acabei de me formar, tenho interesse em atuar. Salário não é um problema nesse momento, por mais que eu precisasse. Eu quero aprender. Eu quero aprender. E aí foi onde eu entrei na consultoria, fiquei 2 anos ali e fui muito clara pra Ju, na época, que eu sou extremamente grata, dessa consultoria. Eu falei, eu quero ter a minha consultoria também, mas eu acho que isso vai acontecer daqui uns 10 anos. E quando eu comecei a atuar, ela falou, meu Deus, você é um talento, você precisa ter a tua consultoria. Tem mercado para muita gente. E aí eu comecei a estruturar focos. Nesses 2 anos, foi quando eu, de fato, te conheci na pós, né? E aí, mosca branca que eu ouvia, enfim, tudo foi acontecendo. E aí, eu startei a Focus. Então, assim, se eu falar, teve algum momento que... Se você me perguntar, teve algum momento que você entendeu que você queria ser empresária? Não, não teve. Aconteceu. Eu estou há 10 anos já à frente, né? Desse trabalho e 6 anos com a Focus. Esse ano que eu entendi que eu sou uma empresária. Eu me via como empreendedora só. Eu não me via como empresária. Até porque o contexto que tu começou, assim como o meu também, é de eu presa. Onde eu tinha experiências em outras empresas, já tinha trabalhado em outras empresas, mas quando eu decidi prestar serviço, era eu, a minha mochila, eu brinco até hoje, a minha mochila, o meu computador e um sonho, né? E é muito curioso, assim, o quanto a gente cresce nesse processo de transição, mas também é interessante a gente perceber, né, que à medida que a gente vai entendendo que a gente está fazendo tudo, e aí precisa estruturar setores e delegar e tudo mais, e vão chegando outras pessoas para agregar na entrega, tu vai entendendo que, cara, não é mais só eu. Agora é uma empresa, então eu preciso entender tudo que envolve esse papel que agora eu estou à frente. Mas eu não sou a minha empresa, eu sirvo a minha empresa. Então, meu Deus, o que eu preciso ajudá-la para que os setores estejam estruturados, para que a gente tenha uma entrega de excelência, para que em todos os pontos de contato, né, seja uma entrega semelhante, né, que tenha uma linha de atuação. Então, eu acho que, nossa, tu exemplificou de uma maneira muito brilhante em relação a isso, que ainda que você esteja há 6 anos fazendo isso, só agora tu entendeu, cara, agora eu entendi que eu sou uma empresa e não uma prestadora de serviço. Isso é uma virada de chave. E eu não tenho familiares empresários, eu não tive esse incentivo em casa, meus pais não são empresários, né? Eu olhando ali, investigando um pouquinho da minha família, a minha bisavó foi a última empresária, digamos, da família, né? Então, depois, aí, não teve mais ninguém. E eu não tive contato com a minha bisa. E a minha mãe até fala, vocês são muito parecidas, né? E eu sempre fui muito curiosa. Então, eu abri a Focus, serviço. Serviço, se ninguém te conhece, ninguém te indica. Então, o que eu faço? Comecei a me envolver em network, fui nucleada da CIF por muito tempo, para eu poder mostrar quem eu era no mundo, né? Para poder ter essa indicação. Comecei a segunda pós, e aí fui. Nunca parei de estudar, a gente não pode parar, né? Mas eu fui me colocando no mundo, sendo curiosa, me relacionando, se permitindo falando, ser me vista. apresentando, exato. E eu digo assim, se a gente fica no nosso mundinho preso com medo, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar, a gente não faz nada. Não faz nada. E por muito tempo eu fiquei nesse medo, né? A terapia foi ajudando, óbvio, né? Inclusive, indicamos para todas as pessoas que queiram viver melhor, façam terapia, gente. É autoconhecimento. Meu Deus! Como que eu vou lidar com o outro se eu não me conheço, né? Então, isso também me ajudou nessa trajetória, nessa jornada de entender que, bom, o que o outro vai achar é problema do outro. Mas eu também tinha muito uma preocupação de perfeccionismo. Eu preciso entregar o melhor. E eu vou entregar o melhor. Só que eu queria entregar o perfeito. E o perfeito não existe. O importante é você entregar o teu melhor, né? Que é o que eu busco hoje e até hoje eu faço. Mas se eu não fosse curiosa, de ir atrás, de me relacionar, fui para vários congressos sozinha. São Paulo, Floripa. Sempre. Eu ia. Eu me identifico. meio ETzinho, assim, né? E acho que quando falta referência, como você mesmo comentou, perto, família, enfim, eu acredito que é algo que nasce
com a gente, e claro, né, aí com essa postura de buscar a solução, de ser curiosa, de querer entender, eu acredito que as oportunidades, elas nos encontram em movimento. Com certeza. Então, se a gente tá ali esperando alguma coisa acontecer, cara, nada vai acontecer, é muito difícil. Não vai Eu bater conheço na porta. uma história ou outra que a oportunidade chegou na porta, mas através de uma conexão ou através de alguém que estava em movimento e lembrou de você. Mas, Com assim, certeza. a maioria das oportunidades me encontraram caminhando. Pra ti não foi diferente. E ainda sobre o que tu falou a respeito do que os outros vão pensar, né? É muito curioso que eu lembro que uma vez uma colega de trabalho, a gente estava muito lá atrás, assim, eu lembro conversando sobre isso, e ela disse assim, Helena, se a gente decidir fazer alguma coisa, as pessoas terão uma opinião sobre isso. Se a gente não fizer, elas também terão uma opinião sobre isso. Então, assim, cara, só faz e lide com o que vai vir, porque sempre vai ter. E isso faz com que a gente não se limite, não trave diante de algo que a gente quer construir, né? E outro ponto também em relação a isso que eu percebi quando a gente vai fazer algo que é novo e que não existe referência ou um modelo no mercado, cara, tu vai tomar muita martelada. De tipo, isso não funciona, esse formato de negócio, cara, nunca vi, isso não é sustentável, e piriri, e é caro, ou enfim, tem uma série de achismos que as pessoas trazem pra gente, e eu fico pensando, cara, mas não existe isso, com base em que essa pessoa tá falando isso, sabe? Então, acho que pro que tu faz, tu deve ter enfrentado muito isso, né? Pessoas encorajadoras e pessoas que minam, né, o sonho ou o projeto. E diante do que eu faço também, ainda vejo muito isso, já vi mais, mas hoje ainda lido com isso, assim, de tipo, cara, mas como é que funciona um trabalho remoto? E aí a gente pode já entrar na primeira pergunta que tem aqui em relação a trabalho remoto funciona? Porque eu vejo que você, assim como eu, lida com vários empresários e está no meio de diversos grupos, né? Com percepções diferentes. E eu gostaria que você trouxesse, assim, né? Os diversos exemplos que você tem de que trabalho remoto funciona, mas que você pudesse trazer as particularidades do que a gente deve considerar quando a gente vai fazer um contrato de trabalho num cenário remoto. Quais são os princípios que eu devo levar em consideração, né? E talvez eu, enquanto empresa, ou líder, ou gestor, o que eu devo acompanhar para que eu veja essa entrega acontecendo ou não, e aí eu posso tomar uma decisão. Porque o que eu percebo muito é essa fala enraizada de que não funciona, mas que quando você vai tirando as arestas ali, entendendo, né, vai descascando as camadas ali da cebola e você chega lá na raiz, cara, não tem processo, não tem acompanhamento, não tem direcionamento, e aí remoto ou presencial não vai funcionar. Mas eu queria te ouvir em relação a isso com os cases que você lida aí todos os dias. É engraçado você falar, porque é bem essa última fala, né? Essa última frase que você trouxe. Se não tem o direcionamento, o treinamento, né? O famoso treinamento, os procedimentos, os manuais, tudo muito bem estruturado, seja no presencial ou no online, não vai funcionar. Então, a importância de eu fazer os combinados, né? Se a gente voltar um pouquinho lá na contratação, se eu faço os combinados com essa pessoa, esse profissional que entra, dizendo para ele, essas são as regras do jogo. Esse é o nosso manual de conduta, de boa convivência, o que pode, o que não pode. É desse jeito que você vai trabalhar, é isso que a gente espera de você, de entrega. Do mesmo modo, aqui está o que você pode colocar, o que você espera da empresa, né? Porque você também precisa ter uma noção que, como profissional, você precisa olhar para a sua carreira e ter um crescimento ali. Mas são os combinados. Não adianta eu colocar algo que está na minha cabeça, que funcionou para mim, e querer que o outro replique. Adivinhe. Ninguém tem bola de cristal. Então, eu preciso falar. Eu sempre até comento, né? Eu falo muito uma frase, conversar é mágico, né? E o famoso combinado não sai caro. Então, se eu tenho uma contratação e essa pessoa vai trabalhar online, home office, faz os combinados com ela. É isso que eu espero. Vão ter erros no caminho? Vão. Vai como lapidando. No presencial também. Vai lapidando. Errou, tá errado, não se erra mais nisso. É a máxima, né? Então, tá permitido errar uma vez, não tem problema. Só que se isso já tá bem posto antes, na entrada dessa pessoa, e ela já tá ciente o que ela vai fazer, o que ela precisa entregar, a gente faz uma redução de erros significativa pro negócio. E essa troca fica mais leve, né? Então, seja no home office ou no presencial, essa é a máxima, né? Só que também a gente tem a questão de maturidade profissional. E não uma questão de que alguém é melhor que um outro alguém. É maturidade profissional. Eu não vou colocar alguém
estagiário, um auxiliar, né, ou até um assistente num cargo de home office. Talvez ele não tenha a maturidade de trabalhar de casa. Ou será que ele tem estrutura para ter uma entrega na casa dele? Será que ele tem ali um notebook? Ou por mais que a empresa entregue... Uma internet de qualidade. Uma internet de qualidade. Por mais que tudo isso a empresa vai proporcionar. O notebook, a internet, a cadeira, tudo certinho. Mas com quem que ele mora? Tem muito barulho? Será que o ambiente que ele mora, ele vai conseguir ter uma entrega? Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? Então, acho que o home office, ele vai conforme os combinados. Acho que é a noção que a gente tem que ter como empresário, de que qual é o profissional que eu estou colocando do outro lado e eu fiz os combinados com ele, tá bem claro para as duas partes, como qualquer relação, porque relação de trabalho é uma relação, a gente esquece, né? A gente esquece. E entrando um pouco nisso também, é uma relação, assim como qualquer outra, a gente esquece de conversar e a gente esquece de conversar mensalmente, semanalmente, fazer os alinhamentos, né? O que tá indo bem, o que tá indo certo. Ó, aqui você tá indo bem, Helena, continua. Ó, Helena, aqui não tá tão bom assim, aqui você tem errado um pouquinho. Vamos melhorar esse ponto? Porque, por vezes, o outro nem sabe onde ele tá acertando, onde ele tá errando, ele tá fazendo. Ninguém nunca me falou nada. E o que acontece? Por não falar, o empresário do outro lado vai se cansando, acha que o outro tem bola de cristal e faz o quê? Demite. Então, sobre o home office é isso, é você olhar para esse cenário e entender o que cabe, né, naquele momento ali. Se ele tem estrutura, se ele prefere, porque às vezes é uma oportunidade. Você está vendo o home office como benefício também, isso eu converso muito com algumas empresas, alguns clientes. E muitas vezes você também tem a estrutura física que poderia disponibilizar e para aquela pessoa ela até prefere, porque na casa dela ela não tem uma estrutura ou condições de atuar e se concentrar. Então, esse alinhamento que você trouxe, acho que é extremamente necessário e que muitas vezes se perde, né? Se pressupõe que aquilo ali é o melhor formato, se deseja que a pessoa já venha pronta, enfim. Na verdade, eu percebo que acaba se olhando, isso que eu ouço em discurso, né, de alguns clientes, isso é muito comum, e eu acho que é uma questão até é o nosso trabalho também mostrar para eles o como fazer, né? Não à toa, nos contratam como consultoria para ajudar, né, nesses ajustes, nesse direcionamento. Então, o não saber, para eles, é o nosso trabalho mostrar como que é o jeito certo de fazer, né? E na cabeça deles também é o mais barato. E será que o mais barato é o mais barato ou o mais barato vai sair mais caro? É mostrar para o empresário, colocar na mesa mesmo, qual que é o cenário, o que isso vai impactar. É o nosso trabalho também como consultoria, pegar na mão desse empresário e ajudar. Porque normalmente o empresário ele teve uma grande ideia, ele é muito bom em algo e ele olha para aquilo. Mas ele vai precisar de uma contabilidade, do jurídico, de uma equipe comercial, de um RH muito bem estruturado. Então, são as outras áreas que nós, os terceirizados, auxiliamos esse empresário para que o negócio como um todo tenha sucesso. Senão, só a parte que ele é bom vai ter entrega. O restante, não. Só que o restante vai acabar impactando nesse Com também. certeza. E aí, ele vai começar a ficar cansado, ele vai ficar saturado, ele vai dizer, eu não aguento mais, eu estagnei, o meu negócio não cresce mais, eu não tenho mais escala, eu não tenho mais tempo, eu não tenho liberdade, eu viajo com a minha família, mas eu não consigo desgarrar do celular. Porque as outras áreas não foram vistas, não foi dada a devida atenção. E muitas vezes eu percebo, como você colocou muito bem aqui, que ele tá com a dor, aquilo tá incomodando, mas em muitos cenários ele nem sabe que existe empresas que têm essa solução e que super ajudariam ele, sabe? Então eu acho que é nosso papel também, né? Por isso a gente tá aqui, por isso a gente fala desse trabalho em diversos canais de comunicação para que chegue essa solução para mais pessoas, porque muitas vezes ele tem a dor, mas ele nem sabe que existe a solução. Sim, eu digo, o meu trabalho é organizar a parte de pessoal do empresário para que os colaboradores de fato vistam a camisa, se sintam engajados, produtivos e não só existe uma redução no valor da folha dele 3 vezes ano, mas também permitir que ele tenha uma liberdade de ganhar dinheiro naquilo que ele gosta, que foi a essência onde a ideia do começou, negócio a ideia do negócio. Quando eu chego, o empresário, e eu identifico a rotina dele, eu vejo que o que ele mais gosta de fazer é o que ele menos faz, porque ele está no operacional. E ele é caro para estar no operacional. E quando eu faço conta com ele,
para que ele veja isso em números, porque para o empresário que vale a última linha, Sim. que tá certo, ele tá deixando dinheiro na mesa. E aí, quando ele visualiza isso, é muito mais fácil também dele conseguir tomar uma decisão, né? Aproveitando esse gancho que a gente está falando sobre isso, eu tenho um tema aqui que é em relação ao empresário ficar muito tempo no operacional e não na estratégia do negócio, expansão ou crescimento do negócio. E aí, eu gostaria que você trouxesse diante do teu cenário, gente, gestão, assim. Quais são as situações onde o cara, né, o empresário chega para você e ele está no operacional? Eu queria que você trouxesse aqui para que quem estiver assistindo possa se visualizar e falar, real, eu estou fazendo isso e eu não saquei que isso é operacional e que eu poderia ter daqui a pouco uma empresa que faça isso para mim e eu vou otimizar, né, a minha agenda com outras atividades que vão me trazer retorno e que eu não deixe essa atividade negligenciada por não ser eu que estou lá fazendo. Então, eu queria que você trouxesse de que forma que hoje, lá na cadeira gente gestão, o empresário tá por vezes e não fazendo do jeito que poderia ser feito, né? Até porque não é a área dele, de especialidade. E quais são as agendas operacionais, assim, envolto desse setor? Você falou do eu empresário, né? E quando eu chego para essa consultoria, porque o foco da Focus são empresas de pequeno e médio porte, para ajudar a se tornar uma empresa grande, uma multinacional. E pequeno e médio, quando eu digo não em número de faturamento, e sim em número de colaboradores. Porque o trabalho é eu entrar e ser uma cabeça a mais pensando o negócio dele, né? E o empresário, quando eu chego, ele está sufocado dessas demandas operacionais. E quais são essas demandas operacionais? Ele passa o dia todo no WhatsApp. E não no WhatsApp respondendo um cliente, passando uma proposta, tirando uma dúvida. Resolvendo demanda de colaborador, picuinhas, coisas pequenas, que a liderança deveria atuar, mas não atua, é negligente. Então, gerando ou fazendo demandas operacionais, uma nota fiscal que é simples, que ele pode direcionar e terceirizar, um contrato. Então, ele está muito no operacional e ele só identifica quando a gente mostra. Deixa eu ver o teu dia. Né? Como que é a tua agenda? O que você faz no teu dia a dia? Quando eu entro e olho isso com ele mesmo identifica. Claro. Porque fica visual. Porque ele tá tão envolvido com aquele cenário e apagando incêndio todos os dias que dificulta ter clareza mesmo. Exato. E a principal dor que chega é eu não consigo mais crescer. O negócio estagnou. E aí, quando eu começo a entender, porque eu trabalho com base em perguntas, faço muitas perguntas, porque eu preciso conhecer o negócio dele, né? Então, quando eu começo a fazer essas perguntas, ele já começa, através da fala, a identificar aonde ele tem os gargalos. E ele começa a identificar que ele está na operação. Só que o que pega muito também é uma outra área que a gente escuta muito, que é a liderança que não é ativa. É só mais um operacional com o cargo de liderança. Então, ele não está na cadeira de líder, atuando como líder. Ele é só mais um analista ali, mais um operacional, mais um técnico, mas não é líder. Por não ser líder, uma empresa pequena, para onde que os colaboradores vão? Direto para o dono. E aí, o dono fica com o dia cheio de situações que a liderança já poderia resolver. Quando eu entro, identifico isso, faço a conta para ele do quanto ele está deixando de dinheiro na mesa e trago essa liderança para o lugar de liderança, fazendo os filtros e mostrando que existe uma hierarquia, ele consegue, de fato, crescer o negócio dele. Porque ele vai para a rua, ele vai para o network, ele vai para questão comercial, ele vai para onde ele gosta. Exato, ele vai para a parte estratégica. Então, se o dono está nessa parte operacional, muitas vezes, porque a própria liderança não está sentado na cadeira de liderança, só tem o cargo, mas o dia a dia não atua, ele não vai conseguir crescer. Então, o nosso trabalho, meu trabalho, é chegar e olhar junto com ele esse dia a dia e identificar se a liderança, é a primeira pergunta que eu faço, como que é a rotina da sua liderança? E aí eu converso com essa liderança. E aí eu treino essa liderança. Eu sento com eles e faço acontecer no dia a dia. E aí, sim, mostrando através de ferramentas como que isso vai entregar um resultado para o negócio. Porque se o dono não está na cadeira estratégica, é fato. Eu ouço muitos empresários falando assim, a empresa cresceu, e cresceu rápido, mas ela cresceu até aqui. E eu não consigo mais fazer ela crescer. E aí, quando eu mostro que ele precisa sair da operação, que é onde ele vai buscar mais dinheiro e o negócio dele vai crescer por consequência, aí ele consegue identificar. Mas aí vem os medos.
não vai fazer como eu faço. O cliente vai sentir, a entrega vai ser diferente, vai perder qualidade. Aí são trabalhos que eu faço com o empresário, de mostrar para eles que sim, não vai atender como você, porque só existe você no mundo, você é um só e único. Mas existe o jeito, por exemplo, o jeito Helena de ser, o jeito Helena de fazer. E isso você consegue padronizar. Como que o teu colaborador está se comunicando com o teu cliente? Ele tem vício de linguagem? Ele abrevia? Ele manda figurinha? Ele manda emoji? Como é que tá esse texto? Você tá olhando isso? Existe um padrão que você gostaria? Uma narrativa? Ou a tua empresa é uma empresa que usa figurinha ou não? É uma empresa que usa emoji ou não? Porque dependendo da linguagem da empresa, faz sentido. Claro. E dependendo da linguagem, não faz sentido. Claro. E aí, essa liderança que precisa olhar para isso. Por vezes, a liderança nunca viu como que o time se comunica com o cliente. Tá todo mundo no escuro. Aí eu brinco, eu falo, mas eu tô usando o teu cartão de crédito e não tô te mostrando a fatura? E por isso que muitos donos falam, então deixa tudo comigo. Sim. Centraliza. Centraliza. Então, quando a gente entra para essa consultoria para pegar na mão do empresário e ser essa cabeça mais pensando o negócio dele, a gente consegue mostrar o como fazer. Através de uma estrutura. Né? E eu fico com ele de 3 meses a 1 ano. Vai depender da demanda. Claro. Né? Antes disso, eu não solto a mão. E pra eu mostro conseguir... o como fazer. Até porque a consultoria ela é pontual. A Vanessa não vai ficar ali de eterno. Né? E eu preciso que essa liderança que fica dê continuidade. E para que ela dê continuidade, precisa fazer sentido. Se eu percebo que a liderança não comprou, não fez sentido, o trabalho não vai ter a mesma qualidade e entrega. Com certeza. É dinheiro jogado fora. Então, o investimento ele só se paga quando essa liderança entende, compra a ideia. E compra e executa. E isso já aparece no primeiro mês. Claro, que é onde você vai mapear ali os perfis, entender quanto tempo aquela pessoa tá ali, se ela tá querendo evoluir. Porque o que eu vejo também, às vezes, quando a gente entra para fazer um trabalho como esse, é que às vezes até você tem o perfil que faz e que vai comprar a ideia, mas ele tentou tantas vezes sozinho e não conseguiu, que aí ele... eu vou ficar aqui, fazer o meu e é isso. Aí quando entra alguém com força, porque é um terceiro, o empresário também vai vai escutar de um jeito diferente, né? E é alguém que não tá ali na operação todo dia. Então, de certa forma, traz experiência e vivência de outros, do mercado, de outros setores, de outras empresas. Ele acaba dando mais credibilidade, às vezes, do que para quem tá ali todo dia. Também. E aí, quando você e o empresário, junto com essa liderança que está ali, quer fazer acontecer, mas cansou, até por falta, às vezes, de ferramenta, muitas vezes falta de clareza de como é que eu vou comunicar isso para que o empresário entenda o que eu estou querendo dizer, né? Porque, de novo, a gente volta em comunicação. A gente fala sobre diversos temas e cai de novo na comunicação. Eu brinco que a gente vai morrer aprendendo a se comunicar, porque é um grande desafio, né? E muitas vezes eu imagino que quando você entra, assim como no trabalho que eu faço voltado para a área de atendimento e vendas, existe uma resistência inicial até eles entenderem que, ela não está aqui para me prejudicar, ela está aqui para me ajudar. E aí quando existe essa confiança, né, essa parceria, o trabalho é muito legal. Porque às vezes a pessoa ela é encantada pela empresa, ela adora estar ali, ela só está cansada, né? Assim como o dono. E aí ela vê em você uma esperança, assim, de tipo, meu Deus, fica aqui até que tudo esteja resolvido, porque daí eu vou me sentir... Aí eu vou querer fazer parte disso, né? Sim. E como você faz essa construção junto com eles, existe também esse pilar do pertencimento, né? Poxa, eu tô ajudando a Vanessa a construir o que a gente vai usar depois. Então ele também se conecta com isso, né? É um trabalho a 4 mãos. Você contrata a consultoria, contrata ali o trabalho da Vanessa, através da Focus. Não adianta eu chegar, estruturar tudo, mostrar como fazer, se o outro não compra, que foi o que eu falei do sentido, tem que fazer sentido. Não vai ter retorno, não vai ter resultado, vai voltar tudo ao que era, vai ser engavetado. Então, quando eu atuo e mostro para ele que isso vai trazer esse resultado em X tempo, e eu trago números, porque a consultoria... Quando eu falo, eu sou psicóloga organizacional, eu atendo empresas de todos os segmentos, de todos os setores, pode me colocar em qualquer segmento, porque não muda, a dor não muda, são pessoas, né? E posicionadas no lugar errado, elas não vão ter uma entrega. Quando a gente olha para isso, e o empresário também identifica
aquilo, né? No sentido de, não, vai fazer acontecer, vai ter um retorno. E os colaboradores também entendem isso, o engajamento aumenta. Com certeza. E quando a gente olha para números, porque eu olho o negócio do cliente 360, todas as áreas, porque em todas as áreas tem pessoas, né? Tu vai ter no financeiro, tu vai ter no jurídico, tu vai ter no contábil, tu vai ter em todas as áreas, tu tem uma pessoinha ali executando. Então, o meu trabalho da psicologia organizacional é fazer com que esse pessoal atue e se engaje para que tenha, por consequência, essa produtividade que vai dar o retorno para o negócio. E cria um ambiente mais leve, de pertencimento, como você falou. Eu quero ficar aqui, eu quero crescer aqui. Me sinto bem aqui. Eu gosto desse lugar. Eu sou reconhecido no que eu faço. Tem troca, é uma troca. A relação de trabalho é uma troca. Eu tenho um conhecimento e eu te entrego o meu conhecimento, em troca você me remunera. Uma empresa não é uma grande família. Ninguém tá ali porque ama ou é pai, mãe, tio. Não, né? Claro, tem as empresas familiares, aí a gente tá em outro lugar. Universo. Mas não é uma grande família, né? A empresa é um lugar em que eu entrego o meu conhecimento, em troca eu recebo uma remuneração e precisa ter qualidade dos dois lados. Se não tem troca, não tem por que eu ficar. Por que o boom de rotatividade, de turnover tá alto? Porque a geração mudou, a geração não fica onde não faz sentido, né? Ah, a geração não fica, essa geração mais nova não fica e tudo mais, que é uma polêmica. Mas o quanto eu, como empresário, também estou entregando? Como que eu estou recebendo essa pessoa que chega? Eu tenho uma integração já estruturada? Eu tenho meu manual de conduta do que pode e o que não pode dentro da minha empresa? Eu tenho bem claro o que eu espero desse profissional? Tá descrito, desenhado o plano de carreira até onde ele pode chegar? O quanto eu, como empresa, entrego? Porque eu quero muito o melhor profissional. Mas será que eu sou a melhor empresa para esse profissional? Então, assim, é uma via de mão dupla, é uma troca. E quando a gente percebe que as empresas têm essa sacada, aí ela consegue ter a retenção. Perfeito. Então, uma coisa está ligada na outra, né? Se eu tenho um bom profissional dentro de uma boa empresa, é o match perfeito que a gente fala, né? O fit cultural também, que é importante, que a gente fala. Não adianta eu trabalhar numa empresa que faz uso de insumo animal e eu sou vegana. Vai contra os meus valores. Eu posso ser a engenheira... Não vou estar feliz ali, né? Exato, a engenheira que a empresa precisa tecnicamente. Eu tenho todos os títulos, as qualificações. Os cursos, as qualificações. Tenho um comportamental legal, mas a parte cultural, será que bateu? Né? Que é a afinidade. Então, são vários fatores. Contratar por contratar não é só fazer uma entrevista e colocar para dentro. A gente precisa olhar para outras situações para que essa contratação seja assertiva e não impacte nesse boom de rotatividade e turnover que a gente vê por aí, que é um custo silencioso. Perfeito. Quando a gente entra e mostra para o empresário o custo da rotatividade do último ano ou do último semestre, eles se assustam, porque não é um indicador que eles olham com frequência. Porque a maioria não tem um RH. Tem um DP, que é um financeiro de contas a pagar, que faz a contratação. Sim. Ou é o próprio dono. Sim. E aí é mais... Então, a gente vem para ajudar nessa parte. Mais uma atribuição que ele acabou adotando, assim como o financeiro, que eu vejo que acaba ficando com o dono por muito tempo. E aí ele tá utilizando horas que ele poderia usar para outras coisas, né? Assim, ela é mais uma conscientização, mostrar para ele como que a gente pode ajudar, o que isso vai agregar no negócio dele. E quando ele visualiza isso, ele fala, nossa, eu preciso disso. Porque eu não tinha olhado para essa parte do meu negócio. Sim. E quando isso está bem estruturado... Deslancha, claro. Porque aí tu vai estabelecer processo, tu vai ter ritos, né? Vai ter acompanhamento. Eu vejo que são poucas as empresas que têm essa clareza, isso como cultura, né? O próprio feedback, seja de reconhecimento, seja de mais disciplinar, né? Tratar de algo que não tá bacana. São pouquíssimas as empresas que têm isso como cultura, né? Muitas vezes o que eu vejo é que o feedback ele vem num momento de correção. E aí é chato. Então, assim, toda vez que a Vanessa vai me chamar, ela vai me chamar pra reclamar de algo, eu já vai me dar um frio na barriga quando ela quiser marcar uma reunião comigo, porque não é cultural ela me chamar pra uma reunião. Então, tem coisas que são muito de base mesmo, que eu vejo que o teu trabalho ele é muito, assim, brilhante, porque ajuda
a gente desconstruir os hospícios organizacionais que existem, sabe? Porque muitas vezes vai se tornando o caos que a gente encontra e o empresário nem tem dimensão de como que o negócio está lá na ponta, sabe? Então, acho que o nosso trabalho, ele é muito... Vem muito para agregar e trazer paz mesmo pro coração de tipo, cara, ser empresário não é ruim, né? Não desiste da tua ideia, porque eu já vi vários casos da pessoa tá assim, cara, essa é a última coisa que eu vou fazer, se não der, eu vou repensar o meu negócio. Então, tu na área de gestão, eu na área de atendimento e vendas, outras empresas na área de financeiro e por aí vai. Então, é trazer essa clareza, e essa clareza traz essa paz mesmo de que, cara, eu só preciso encontrar a ferramenta, a solução para esse problema aqui. E aí a gente acompanha e vê o resultado acontecer. Eu gostaria que você comentasse a respeito do processo de contratação, né? E os custos também que estão ali silenciosos por conta de uma contratação de maneira equivocada, ou até mesmo assim, não tem um processo seletivo definido, muitas vezes no desespero ali de ter alguém para fazer aquela função, porque muitas vezes quando não tem alguém, quem acaba indo para aquele lugar é o dono ou outra pessoa fica sobrecarregada, então existe aquela urgência da contratação. Então eu queria que você comentasse sobre essa atuação de vocês também, porque eu vejo que tem muitas pessoas que eu comento quando eu falo do teu trabalho, que elas têm uma visão equivocada de que para ter uma empresa de recrutamento e seleção, obrigatoriamente ela tem que ter um contrato com investimento mensal e não para algo esporádico ou para momentos esporádicos, sabe? Então eu queria que tu falasse sobre isso, porque eu acho que é bem assim, para ti é óbvio, né? Para mim também, mas que muitas vezes é importante a gente fazer essa mensagem chegar. O recrutamento, eu digo que ele é a porta de entrada, né? Se você faz um recrutamento e seleção bem feito, as chances de você ter sucesso depois, elas são muito maiores. Só que, ao mesmo tempo, só o recrutamento sozinho, ele não dá conta. Se não tem uma boa integração, como eu falei, uma avaliação de desempenho, se essa liderança não está bem alinhada, a cultura e tudo mais. Mas no recrutamento, a gente faz uma otimização do tempo para o empresário. Né? Uma triagem. Porque como que é feito hoje na prática? Então, a divulgação demanda tempo. A triagem, que é olhar o currículo, né? Currículo por currículo, para ver se ele está dentro das competências técnicas do que foi alinhado com o cliente, né? Do que o cliente espera para aquela vaga. Entrar em contato com esse candidato e fazer o agendamento dessa entrevista para identificar se ele tem as competências comportamentais. Encaminhar para esse empresário, que é ele que vai conhecer, que é essa terceira e última etapa, para ter ali a empatia e a gente dar um direcionamento de algumas perguntas sugestivas para ele fazer nessa terceira etapa. E o retorno para esses candidatos. Porque na Focus a gente preza muito ao respeito e empatia. Então, nenhum candidato fica sem retorno. Nenhum candidato fica sem retorno. Na Focus, a gente preza em dar o retorno em no máximo 2 dias, ele já tem algum retorno, ele tem. Porque o que acontece? O cliente recebeu o currículo e ele demora para nos dar retorno, né? Ele gostou do currículo, mas aí ele seguiu a vida dele lá. Ele demora para dar um retorno para a gente, mas a gente não demora para dar um retorno para o candidato. Então, a cada 2 dias, ele recebe uma mensagem. Oi, Helena, estou passando só para dizer que você segue no processo seletivo, fique atenta ao seu WhatsApp, nos próximos dias entraremos em contato. Então, ele não fica sem retorno. E tudo isso que eu citei, toda essa trajetória, essa trilha, a gente está otimizando o tempo para o empresário, que era algo que ele faria, né? Então, a gente faz. O investimento é por contratação. Então, ele vai contratar um analista contábil. Então, ele vai pagar um percentual X sobre o salário ofertado na contratação. Ponto. É pontual. Não existe essa cobrança uma recorrente. recorrência. Não existe a recorrência. E quando a gente fala da otimização de tempo, hoje o que a gente mais precisa é de tempo. Tempo é dinheiro. Então, a gente vende tempo para o cliente. Né? É como qualquer outro serviço terceirizado em que você delega para você ganhar tempo. Né? E, além disso, o benefício de você contratar uma consultoria que vai otimizar o teu tempo e vai dar retorno para esses candidatos, vai ter um retorno humanizado, vai cuidar dessa parte dos bastidores para você, a gente atrela muito a um marketing positivo. Com certeza. Porque quando eu participo de um processo seletivo na empresa da Helena, lá na Bold, e a Helena demorou para me receber, atrasou 30 minutos, 1 hora, fiquei lá na recepção esperando, não me deu nenhuma satisfação.
A entrevista durou 2 minutos. Porque ela estava corrida e porque não deu para fazer tudo e fez as perguntas mais urgentes. Rapidinho ali. Qual foi a experiência desse candidato na sua empresa? Muito ruim. Muito O que ele vai falar para alguém que perguntar como que é trabalhar na Bold ou como é participar de uma entrevista? Ele não vai falar bem, ele não vai fazer uma boa indicação. Então, são cuidados que a gente precisa ter. E muitas vezes a gente esquece. O empresário, ele fica pensando, mas eu tô buscando um profissional, ele que precisa, né? Eu que vou gostar. Não. Ele também está avaliando. Mudou. O profissional, ele também está recrutando e selecionando a empresa que ele quer trabalhar. Perfeito. Então, mudou o cenário. A gente precisa entender que mudou. Antigamente, não. Chovia, candidato, currículos, e a gente escolhia ali e contratava e a pessoa ficava de eterno, até aposentar. Que era na geração dos nossos pais, né? Sim. Mudou. Então, essa preocupação a gente tem também. E esse direcionamento, a gente faz essa orientação ao nosso cliente. Então, para ele receber, a gente entrega um parecer do candidato com o currículo, com as principais informações, um direcionamento do que ele deve, né, ou deveria perguntar em uma entrevista, que é nessa terceira etapa, para não perguntar situações pessoais que não devem ser perguntadas. Se é casado, se tem filhos, tem carros, tem casa. Né? Isso não são perguntas de processo seletivo, porque eu estou investigando o profissional e não o pessoal da pessoa. Então, a gente faz essa orientação. Então, acaba que não é só um recrutamento e seleção. A gente entrega uma orientação de como fazer um recrutamento assertivo para que tenha uma retenção maior e ele não tenha um custo depois de rotatividade. Tu sabe que, te ouvindo explicar sobre o processo, eu vejo muito mais do que uma consultoria. Acho que é uma consultoria porque tem a parte de orientação e de construção de muita coisa, processos que ele não tem e tudo mais, mas também uma assessoria e uma entrega como de fato se você fosse o RH, porque você está falando em nome da empresa dele, né? Então, é algo bem completo, assim, que vocês Eu sou o RH terceirizado dele. Eu falo para ele, a partir de agora, nessa etapa de seleção, a Focus é o seu RH. Eu não estou aqui dentro da sua empresa, mas eu entendo a sua empresa. Por isso que não abrimos nenhuma vaga sem que a gente conheça a empresa. Seja presencialmente ou uma chamada de vídeo e a gente estuda sobre a empresa. Até para a gente ouvir a história desse empresário. Perfeito. Porque é na história dele que a gente vai conhecer a cultura, qual é o perfil dessa empresa. E aí vai ter maior assertividade na aderência da busca desse profissional que a gente encontra. Com certeza. Porque mandar currículo por mandar, ele entra em sites de emprego, Sim. enfim, ou divulga uma vaga no LinkedIn, vai chover currículo técnico. Mas essa assertividade entre o técnico comportamental que a gente fez, o alinhamento prévio na empresa dele, faz toda a diferença. Com certeza, porque é o que tu estavas falando anteriormente sobre esse fit cultural. Porque aí tu conheceu a história dele, os valores dele, os princípios, e aí tu vai buscar profissionais que mais do que o currículo, estão ali, né? Muitas vezes o que está no currículo também não é o que aconteceu, a gente sabe que existe isso também. E aí você vai fazer essa triagem que leva tempo, que precisa, né, de profissionais competentes. Eu sei que na sua empresa você tem vários especialistas que ajudam, né, nessa linha de frente ali. Então, quando chega para um agendamento com o empresário, já foi feito toda a triagem, né? Já são os finalistas no processo para que ele escolha de acordo com o que faz mais sentido. E aí eu queria aproveitar que a gente está falando sobre isso. A minha atuação acaba sendo mais atendimento, venda, gestão comercial e tudo mais. Mas eu queria que você falasse sobre um tema que é bem polêmico e que eu tenho uma abordagem muito parecida com a sua, que é de ter não só o foco no resultado como o lucro ou a última linha, né? Acho que a gente vem para agregar a vida da empresa. Então, trazer os outros resultados indiretos ou os outros não resultados por conta de situações que não aconteceram. Quando você tem todo esse cuidado que você comentou aí no processo seletivo, a empresa se mostra para o mercado como uma empresa que ela valoriza os seus primeiros clientes, que é quem estará falando em nome dela no mercado para atender os seus clientes externos. Então, que eu vejo que existe uma distorção, assim, como se os colaboradores ou os parceiros, os fornecedores, eles não fossem clientes. E são, porque são pessoas que pertencem a vários grupos e que elas vão para o mercado falar bem ou mal da sua empresa. Então, assim, a sua marca vai também ser impactada negativamente ou positivamente, se você se atentar a isso, ou não. E um outro ponto aqui é em relação às metas batidas a qualquer custo, né? De novo,
diante disso que a gente está falando também. Então, assim, que tipo de cliente interno eu tenho que está ali na linha de frente atendendo o meu cliente final? E muitas vezes o olho da empresa, ela tá só para o cliente final e para a última linha do faturamento. Ou do lucro, né? Não vamos nem falar faturamento, lá o lucro. Passa por cima de várias coisas que são muito importantes. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Eu não valorizar o meu cliente interno e esquecer que ele é um cliente, sim. O meu colaborador é o meu cliente também, né? A gente não faz pesquisa de satisfação com o cliente? Então, por que a gente não faz uma pesquisa de satisfação com o colaborador, que são as avaliações de desempenho, de performance, chama como quiser, né? É importante eu ter essa troca com ele. E quando eu não olho para o meu interno, para dentro, fica uma bagunça. E o meu cliente externo vai perceber. Com certeza. Ele vai perceber na rotatividade. Essa semana eu falei com a Helena. Aí, semana que vem, eu tô falando com o Felipe. E na outra semana, eu tô falando com a Beatriz. Meu Deus, mas ninguém para nessa empresa. Por que o cliente percebe? O meu colaborador interno, sendo meu cliente interno, ele vai fazer esse marketing que eu comentei do recrutamento. O interno também vai fazer um marketing positivo. Será que ele quer andar com o crachá? Ou ele quer esconder o crachá? Né? Numa linguagem figurativa, assim. Ele quer que as pessoas saibam que ele trabalha naquela empresa ou não? Como que é o LinkedIn dessa pessoa? Ele posta com orgulho que ele trabalha naquele lugar? Ou ele nem LinkedIn tem? Ou o LinkedIn está abandonado? Porque um termômetro para saber se o colaborador é feliz naquele lugar, muitas vezes, quando eu trabalho assessoria de carreira, que é com a pessoa física, tem esse serviço também na Focus, para a gente conhecer como que é o clima daquela empresa, a minha orientação sempre é: dá uma olhada no LinkedIn dos profissionais que trabalham nessa empresa que você almeja trabalhar. Você vai ter uma noção de como que é a cultura. Porque olhar vaga por vaga, o salário ele vai te motivar ali, momentaneamente. Mas ele não vai te sustentar. E quando eu não olho para isso como empresário, é um tiro no meu pé. Como que eu não estou cuidando do que é meu? Né? Como que o meu colaborador está falando da empresa por aí? Essa preocupação, que é, de novo, uma preocupação que não se tinha no passado, é uma preocupação atual, que é a preocupação do presente. Eu preciso olhar para as pessoas. Quando eu pergunto para o empresário qual é a tua principal dor hoje? Pessoas. Qual é o teu principal gargalo? Também. Pessoas. Né? E se a gente parar para analisar, é o principal ativo. Qualquer negócio precisa de pessoas. Mas tem a inteligência artificial, a gente tem a questão dos robôs, né? Tem toda a tecnologia. Muito, quando bem utilizado. Mas não substitui. Não substitui. O gente se conecta com gente. Saiu uma pesquisa recente que as pessoas preferem falar com um ser humano, num call center, enfim, do que com um robô, num sistema automatizado. E você pode ter os dois. Exato. Quando bem utilizado, né? Então, quando ele olha para isso, ou quando ele esquece de olhar para isso, e ele só olha para o colaborador que, por exemplo, bate meta, mas será que ele bate meta a todo custo? Será que, de fato, o que ele está batendo de meta, que é um valor X, o quanto esse valor, de fato, se a gente for limpar ele é positivo? Ou será que ele está ficando negativo? Ou será que aquele que está na meta ali nos 80%, mas ele tem uma entrega boa, não tem reclamação do cliente, ele é um colega que ele tem uma colaboração entre os colegas, não é aquele colega tóxico que a gente vê por aí também? Porque, por vezes, o 80 está batendo muito mais do que o 100. Sim. No número limpo, olhando a última linha, como você falou. Porque aí a gente entra na esfera, que eu costumo bater muito nessa tecla, que são quais são os resultados indiretos da tua empresa. Porque o que você olha, você já está acostumado a olhar lá, que é a última linha. Quantos novos clientes, quantos cancelamentos e quantos novos clientes. Enfim, são indicadores, tá, beleza, porque a venda acaba sendo o coração, né? O que pulsa a empresa. Porque se não tem venda, ela não tem cliente, não tem colaborador, não tem uma série de coisas. Mas o que eu vejo é que não está ainda na clareza, na visão mesmo do time, dos gestores e propriamente do empresário, quais são os resultados indiretos, que é, sim, você ir num evento e a pessoa esconder o crachá porque ela não quer saber que ela trabalha nessa empresa, porque ela não se orgulha. Ou ela falar mal dessa empresa em outros ambientes. Ou ela passar por um processo seletivo, ter uma experiência ruim
e sair falando mal no mercado. Ou ela ir lá no Google e dar uma avaliação ruim. Enfim, é tantas esferas, e o que você trouxe aí. Será que às vezes aquele que tá lá no 80, que eu tô julgando, ou né, cobrando mais, enfim, e super aplaudindo de 100% ou mais, será que no final do dia a satisfação do cliente em relação aos 2 atendimentos, né? Ela foi interessante? Eu falo pro cliente, vamos limpar esse número. Vamos ver qual é o número real mesmo? Será que esse é o número real? Então, por isso que eu digo, a psicologia organizacional, ela vai olhar o negócio como um todo. Eu vou olhar para números. Psicologia organizacional, a gente gosta de números. Psicólogo gosta de números também, né? Então, a gente precisa avaliar o negócio como um todo. E quando eu olho para esse número e eu limpo esse número, eu falo, poxa, ele não tá batendo a meta. Ele tá me fazendo ter prejuízo, porque eu tive X clientes saindo, X clientes cancelando. A rotatividade aumentou porque pessoas estão saindo por causa dele. E aí, como quando eu digo que é um custo silencioso, é nesse sentido, de não olhar para esse indicador. Né? Então, a importância de olhar para isso e o quanto está impactando no meu negócio. Perfeito. E assim, não entenda, né? Não é que a gente defende o não cumprimento de metas e objetivos, não é isso. Mas é que a gente precisa olhar o processo como um todo para entender os impactos desse resultado que está acontecendo. Porque, por vezes, também a gente percebe que tem vários colaboradores ali que são constantes e entregam aquele resultado mês a mês. E às vezes eu tenho um profissional que ele entrega um grande resultado no mês seguinte uma queda, aí um pico de resultado, queda. E aí, o que a empresa busca? É a constância ou são os picos, né? E quando você fala do que acontece depois, nossa, faz muito sentido, porque às vezes a venda aconteceu porque a pessoa do outro lado foi tão pressionada que ela cedeu, mas ela se sentiu manipulada, ela se sentiu mal, ela não está feliz com aquela decisão. Isso vai refletir em algum momento na empresa, né? Então, quando você tem uma venda construída e que o cliente está feliz com aquela decisão e tudo mais, ele vai ter orgulho da decisão que ele tomou. Ele vai querer fazer parte, vai querer indicar essa empresa para mais pessoas, né? Então, é no detalhe que a gente ganha o cliente, mas é no detalhe que a gente perde o cliente também. Com certeza. E a identificação de perfil. A identificação de perfil, será que essa pessoa está no lugar certo? Porque às vezes eu só mexo uma cadeira ali, troco ela de posição. E ela vai performar muito mais. Ela vai performar, ela vai voar. Eu uso a analogia, se eu pedir para um peixe subir numa árvore, ele vai morrer literalmente tentando. Coloco ele na água, potencial dele ali. Então, talvez esse que tem uma entrega mais linear... Constante. Mas ele tem um relacionamento ótimo com o cliente. Será que não seria bom ele ir para o pós-venda, quem sabe? Para um setor de relacionamento com o cliente? Será que ele não tem que sair do comercial e ir para um pós-venda? Então, é a identificação. E isso tudo, quem tem que estar atento? A liderança. Então, tudo a gente volta para a pessoa certa no lugar certo. E até mesmo essa liderança. Porque acontece muito de... Hoje eu sou líder porque eu estou há 12 anos na empresa. Então, eu fui promovido. Mas não tem perfil. E aí, a gente faz dentro da consultoria identificação de perfil também. Eu faço esse diagnóstico para conhecer todos os colaboradores. Por isso que o nosso foco são as pequenas e médias, para eu poder olhar e escutar todos os colaboradores e identificar o perfil de cada um. Porque a gente tem a carreira Y. Existe essa possibilidade de trajetória. Então, por vezes, esse líder, ele não tem perfil de liderança de pessoas. Ninguém tá feliz ali, muitas vezes. Ele aceitou porque ele teve um aumento de salário. Ponto. E, de novo, foi momentâneo. Pode e perguntar que hoje, investigando muito bem, ele não está feliz. Ele está ali porque ele veste a camisa, ou porque ele está há muito tempo na empresa, ele tem uma consideração pelo dono, enfim, aí a gente pode ter várias situações. Mas ele não está feliz. E quando eu identifico que talvez a gente tenha que tirar pessoas desse guarda-chuva e deixar ele só como um especialista que ele se tornou na área... ele performa muito mais e a empresa tem ganhos. E aí, trazer alguém que tenha perfil de liderança. Perfeito. Que não é tão técnico e analista, mas que entenda do processo, mas que tenha perfil de liderança, que tenha perfil de olhar para o outro, de perceber que não está tão bem aquele dia, de olhar para os indicadores de performance, perceber que teve uma queda de produtividade, chamar essa pessoa para conversar, o que está acontecendo, percebi, nananã. Então... quando a gente, de novo, olha para as pessoas e coloca elas no lugar certo, o negócio ganha. E aí é onde entra a consultoria, porque o empresário não tem tempo
Para fazer tudo E isso? ele não quer fazer isso. Ele não gosta disso. Senão ele ia ter feito psicologia, gestão de pessoas, RH, entende? Exato. A importância de cada um estar no seu lugar, Exato. inclusive no que tu tá dando de exemplo agora. Exato. Então, vem a consultoria, ajusta isso, identifica, faz os ajustes. Opa, por isso que eu digo que o resultado aparece no primeiro mês da consultoria. No primeiro mês, a gente já consegue mostrar resultado para o cliente. E como é um trabalho muito intangível, porque eu tô falando de relações e é muito uma mudança de mentalidade que eu trabalho com eles também, principalmente com a liderança e com o dono dessa empresa, mas eu vou pro tangível. Eu peço números. Como é que tá a tua rotatividade? Como que tá a tua produtividade? Como é que tá a performance do teu time? O quanto você tá deixando na mesa porque você no teu dia a dia tá mais operacional do que estratégico. E aí se torna tangível. Que é o que vale pro empresário. Como eu falei, a última linha. Perfeito. E é pra onde a gente tem que olhar. Afinal de contas, a gente entra para contribuir com as empresas e fazer essa mediação e ajudar a ele estruturar ou performar numa área que não é a área de preferência dele. Então, a gente também precisou se desenvolver para conseguir falar a língua dele. E, afinal de contas, o que ele vai comprar, toda decisão vai ser embasada no, como é que isso aqui vai resolver esse problema e quanto é que eu vou ganhar ou quanto é que eu vou deixar de perder. Em quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento? É um investimento? É um custo? Né? Mostrar isso para ele, a gente precisa também... E a gente aprende a mostrar, né? A importância de aprender a mostrar, porque senão a gente não vai conseguir ajudar o nosso cliente. Sim. Vai ficar no vazio, vai ficar no discurso. A gente vê muito, assim... Nossa. No discurso e o resultado. Entrega. Teve resultado, teve uma entrega, porque o esforço é diferente de resultado, né? Então, eu tenho que correr atrás de algo que me dê resultado. Só o esforço vazio sem resultado não adianta também. Eu acho que vale você comentar também sobre um ponto que a gente percebe, que é muitas vezes a empresa, ela tá muito cansada já da falta de performance, da falta de entrega, mas muitas vezes não se tem processos claros, não se tem rotina, o que a empresa espera desse colaborador pela manhã, à tarde, na semana, no mês. Muitas vezes não tem uma cultura de treinamento, e aí eu vejo que muitas vezes tem empresas que acham caro treinar, né? Acha caro investir. Eu não tenho orçamento para esse ano, fica para o ano que vem. Esse ano eu também não tenho, fica para o ano seguinte. E não se percebe o que está por detrás dessa dor mesmo, de, olha, fulaninho não performa, não atende bem, ou não entrega resultado, enfim, queria que você comentasse sobre isso. Eu digo que é perder tempo para ganhar tempo. Porque se eu treino, e eu deixo muito claro as atividades de cada cargo e o que eu espero, e eu faço isso uma vez, e a cada tempo eu vou reciclar, eu vou olhar, eu vou atualizar, mudou o sistema. Aí é uma reciclagem, uma alteração pequena, mas se eu tenho isso muito bem claro, a pessoa que entra, ela já não entra no escuro. Não cai de paraquedas. Porque eu posso ter 10 anos de experiência comercial. Eu sei vender, mas eu nunca trabalhei na Bold. Qual é o jeito de vender na Bold? O que é esperado pela Bold no sentido de como ela quer que eu atenda o cliente dela? Isso precisa ficar claro. Então, quando eu tenho esses processos, esses procedimentos muito bem estruturados e descritos, que é um passo a passo, que é uma receita de bolo, para eu ter um resultado final, eu ganho tempo. Porque eu vou estruturar ele uma vez só, lapidar e alterar quando necessário. E toda vez que entrar um colaborador, ele vai receber, tá aqui teu manual das tuas atividades, o que você deve fazer, todos os passos para você realizar suas atividades. Ele se sente mais seguro. Com certeza. E na dúvida, ele vai perguntar. Mas ele vai perguntar com base num documento. Ele não está no escuro. O que normalmente acontece? A pessoa entra com um currículo excelente, a empresa fica naquela expectativa, ele é um currículo excelente, a pessoa começa a entregar no que ela acredita ser excelente, aí fica um no seu excelente e o outro no seu excelente e não se encontram. De novo, conversar, combinar, né? E aí, o que acontece? Alinhamento de expectativa. Aí eu me frustro, porque eu criei uma expectativa na Helena. Como assim? É uma excelente profissional, olha esse currículo, como é que ela não tá me entregando? Mas ela tá, na cabeça dela, ela tá entregando, mas não é do jeito que você gostaria. Então, a importância de olhar para isso. E, de novo, não é o dono que vai fazer essa frente, é a liderança. O dono, ele se envolve na construção e ele vai falar, é isso que eu quero. É isso que eu espero. É assim que eu quero que o time se comunique com o meu cliente. E a liderança vai treinar dali pra frente. Senão ele vai estar sempre apagando incêndio, como a gente falou. Não vai ter a entrega, não vai ter o resultado. As pessoas vão ficar perdidas. A falta de iniciativa que a gente ouve
né? As pessoas não têm iniciativa. Eu acredito que não é por falta de iniciativa. A pessoa tem iniciativa no perfil. Principalmente os cargos mais operacionais, eles não fazem por medo. Sim. Eu não fiz porque eu fiquei com medo de errar. E tá tudo bem. Porque eles sabem que se der alguma coisa errada, vai sobrar pra eles. Então eu prefiro não fazer. Que é do ser humano. E muitas vezes essa é a cultura da empresa também, né? Ele já viu que outras pessoas que tentaram e erraram foram punidas. E aí ele fala, eu não Deixa vou. eu quieto aqui. Tava dando um exemplo pra eles de algo muito pequeno, né? Poxa, não tem iniciativa de ver que o controle do ar, a pilha acabou. Tem que ir lá comprar uma pilha. Só comprar uma pilha. Mas pra ele não é só comprar uma pilha. Ele não sabe se ele pode sair da empresa para ir comprar uma pilha. Ele não sabe se ele pode usar um dinheiro dele que depois vai ser reembolsado. Talvez ele não tenha o dinheiro para comprar a pilha. Então, para o empresário é tudo muito no automático. Mas ele tem que lembrar que do outro lado tem um ser humano que tem as limitações, que precisa das informações para que ele possa ter uma entrega. É a troca. Ainda nessa linha, uma outra situação que surge bastante dúvida e também é uma pergunta que veio aqui, que normalmente algumas pessoas, quando sabem quem vai vir aí, manda perguntinha, que é em relação à área comercial. Quais são os principais desafios quando você é contratada para fazer o processo seletivo para a área comercial? Dado que é um perfil mais específico, assim, né? E a gente sabe que tem alguns desafios aí. E também em relação a isso, sobre as políticas de remuneração variável, que eu acredito que dá uma confusão, assim. Acaba que eu tenho um direcionamento quando a empresa me pergunta, 5% é um comissionamento bom ou ruim? Depende. O que você vai vender? Qual que é o valor disso? É uma vez só que ele recebe? Ele vai receber enquanto o cliente estiver na carteira? Qual que é a lógica desse processo? Qual que é o público? E aí, acho que você poderia abordar, né? Tanto em relação a buscar esses profissionais, qual que é o desafio do mercado hoje, que você vem percebendo, e em relação a essas políticas de remuneração, assim, as confusões e os conflitos que acontecem, às vezes, por falta de combinado mesmo. Falta de combinado e falta de conhecimento, né? O empresário, ele precisa, é o nosso trabalho, acho que ensinar, educar, mostrar como deve ser feito. Por vezes ele erra por não ter conhecimento mesmo, não por maldade ou porque ele não tem conhecimento. Mas na parte comercial, isso também a gente acaba sendo algo de assessoria no recrutamento e seleção, porque o cliente, por vezes, não sabe nem as atividades, ele fala, eu preciso de um comercial, ponto. Mas ele não manda pra gente as principais atividades, os requisitos, o salário. E a gente faz essa pesquisa para o cliente também, né? Então, qual é o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações para esse cargo? Para a região que ele vai atuar. Então, a gente faz essa pesquisa e entrega isso pronto para o cliente também no pacote de recrutamento e seleção. Então, tá tudo bem ele vir no escuro, a gente vai ajudar. Porque ele não tem esse conhecimento. Auxiliando ele, a gente faz essa pesquisa de viabilidade do mercado, o que essa regional que ele vai atender esse comercial, esse representante, qual é o valor pago, a média salarial. Então, a gente faz essa assessoria também nessa parte de mostrar para ele né, esse cálculo. O que eu percebo que tem chegado na Focus, na parte das vagas comerciais, é buscar profissionais PJ. Né? Então, a gente tem aí uma demanda que chega em que eu quero um PJ, mas eu quero colocar ele dentro de uma rotina de trabalho CLT. Então, eu quero que ele bata ponto, eu quero que ele use uniforme, eu quero que ele bata meta. Eu não posso cobrar isso de um PJ. Eu não posso legalmente falando. E aí, a gente faz as orientações para o cliente. Vanessa, eu quero seguir. Eu quero contratar um PJ, eu assumo os riscos. E aí, tá tudo bem. Ele tá ciente e ele vai assumir os riscos. E aí, a gente chega num outro ponto que acontece, que é o que tá pegando bastante no recrutamento, é que os profissionais não querem tanto, assim, o PJ. Por quê? Infelizmente, o brasileiro, ele não tem a cultura de uma reserva financeira. Então, se ele vai trabalhar, primeiro plantar para depois colher, é difícil. Então, se ele não tem uma essa escolha... visão. Não, entre uma escolha de uma vaga que tem um fixo de R$ 1.500 de ajuda de custo para ele colocar gasolina, para ele se alimentar nesse trabalho que ele vai fazer comercial, e uma outra vaga em que ele só vai receber a comissão e depois que ele de fato vender, ele vai aceitar essa aqui. Por mais que a comissão seja menor. Que aqui a média salarial fique em 6 e aqui ele poderia ganhar 20. Então... A gente tem muito esse trabalho de conscientização, de conscientizar o empresário. Tá, ok, essa é a realidade, esse profissional que você busca.
Deixa eu te contar como é que tá o mercado. Isso. Então, a gente faz essa conscientização. E se ele quer manter essa busca, tudo bem. E a gente faz muito isso na Focus, de conscientizar o empresário. Então, eu faço 1, 2, 3 alinhamentos. Eu vou de novo à empresa do cliente, converso, a gente alinha, realinha, recalcula a rota, tá tudo certo, pra gente encontrar um profissional dentro do que ele busca. E, por vezes, eu preciso mostrar que ele precisa se ajustar um pouquinho para poder ter esses profissionais. Mas, Vanessa, sempre foi assim, a gente sempre conseguiu. Mas as coisas mudaram. Perfeito. Então, é mostrar para eles também que a realidade mudou. O mercado de trabalho mudou. A demanda de profissionais é outra. E aí, a gente faz essa conscientização. Mas acaba sendo uma assessoria dentro do serviço de recrutamento. É muito mais do que a consultoria, como você falou. Vocês entregam um processo bem completo. É o setor praticamente, né, fora da empresa. Eu gostaria que você comentasse a respeito da importância de se vender no processo seletivo, não só nisso, mas na vida, né? A gente sabe que tudo que a gente está fazendo envolve venda, seja a gente abriu a boca para falar ou não, as pessoas já compraram e já têm uma visão de nós. E isso não deixa de ser uma venda. Então, eu gostaria que você comentasse a respeito desse cuidado com a imagem pessoal, com o currículo, LinkedIn, enfim. Acho que vale trazer, até porque é uma das suas entregas, né? E vejo o trabalho bem bonito que você está fazendo, inclusive trazendo essa solução para as pessoas que querem se recolocar no mercado. Sim. Eu atuo já há aproximadamente 10 anos com essa área de recrutamento e eu percebi que existe um padrão, né? Existe um método em que a gente segue um passo a passo mesmo na construção desse currículo, desse LinkedIn, dentro do processo seletivo como um todo. Desde a construção do currículo, a participação de uma entrevista, de um processo seletivo. E sabendo que existe esse passo a passo e que ele é real, a gente desenvolveu um método na Focus, né? Então, o método Carreira Magnética, que é algo que já está sendo comercializado para ajudar de fato essa pessoa que busca esse direcionamento. Por quê? Como você falou, a gente tem venda em tudo. A gente se vende numa entrevista de emprego e a gente se vende primeiro na aparência, né? Na apresentação pessoal. Então, a roupa que eu tô vestindo conta, o jeito que eu coloco uma maquiagem ou um perfume muito forte, tudo isso conta na primeira impressão. O jeito que eu me comunico, o jeito que eu me sento, o jeito que eu me porto. Eu tô me vendendo a todo momento. É como a gente vai num restaurante, a gente olha o cardápio, a gente, né, olha a foto mais bonita, esse prato eu quero, né? Não é diferente quando a gente vai para uma entrevista de emprego ou quando a gente vai conversar com qualquer pessoa. Só que antes de eu chegar na entrevista, eu preciso saber vender o meu currículo. Se eu não tiver um currículo bem atrativo, assertivo, bem estruturado, eu reduzo em 70% as chances de eu ir para uma entrevista. Né? Então, assim, no método a gente aumenta em 70% as suas chances de ir para uma entrevista de emprego através de um currículo, que é o currículo que você tem físico hoje, ou em PDF online, e o seu LinkedIn, que é um currículo online também. Então, quando o teu currículo está sendo bem estruturado, ou seja, você conseguiu vender bem o seu peixe ali, você aumenta as chances de ir para uma entrevista. Porque eu ouço muito assim, mas na entrevista eu me garanto, Vanessa. Meu currículo não está tão bom, mas na entrevista eu me garanto. Mas se você nem chegar na etapa da entrevista, você não vai conseguir se vender. Sim. Então, no método, a gente faz todo esse passo a passo, ensina como a pessoa se destacar e aumentar as chances de ir para uma entrevista. E quando ela chega na entrevista, a gente também dá dicas em relação à entrevista, né? Seja na etapa 1, na etapa 2, todas as etapas que podem existir dentro de um processo seletivo, a gente dá essas orientações em como ela se comunicar, o que falar, o que não necessariamente ela precisa trazer numa entrevista. Então, de fato, como se vender mesmo, desde a sua carta de apresentação, que é a porta de entrada, que é o seu currículo e LinkedIn, e depois na entrevista de emprego ali com o recrutador, para você encantar, mostrar e fazer as perguntas certas. Porque, de novo, você também está recrutando e selecionando a empresa que você quer trabalhar. Então, se você não fizer as perguntas certas, as chances de você entrar num lugar que você não goste de trabalhar são muito grandes. Por só responder as perguntas do recrutador. Perfeito. É importante fazer as perguntas também. E eu costumo dizer que tempo é vida, né? Então, assim,
é dinheiro em alguns contextos, mas se a gente for analisar, é vida, porque eu tô dedicando essas horas aqui, essas horas eu não tô fazendo outra coisa. Então, se eu entro numa empresa que daqui a pouco não é onde eu gostaria de trabalhar, eu me frustro porque eu achei que era uma coisa e não é, e eu poderia ter perguntado, e, né, isso evitaria uma série de frustrações e de estar onde eu não gostaria de estar. E aí, como que as pessoas fazem para conseguir acessar esse conteúdo da carreira magnética? A gente tem o site, métodocarreiramagnética.com.br, mas no Instagram da Focus a gente tem também ali, na bio, a gente tem o link também do método. Legal. Então, se você está passando por um momento de recolocação, já busca lá no site ou até mesmo no Instagram da Focus, que vai ter as informações lá. Ficou bem completo o método, porque a gente faz todo esse percurso pro profissional. Então, eu já tô trabalhando, Vanessa, então esse método não é para mim? Não, dentro dele a gente colocou como se posicionar, como pedir um aumento salarial, legal. como conversar com os pares, como olhar para sua carreira, como entender e identificar os seus talentos e limitações, porque aí eu trago a parte do desenvolvimento pessoal, então tá tudo dentro do método Carreira Magnética. Que legal. Então, ele não é só para quem está buscando emprego, ele é para quem também está numa empresa, mas quer se desenvolver até internamente. E de fato, essa valorização mesmo, né? Se enxergar como um profissional de valor e comunicar isso para o mercado, né? Porque à medida que vai fazendo isso, você vai se apropriando de tudo que você é. E aí você tá ali comunicando da maneira assertiva e as chances de promoção, aumento salarial, como você comentou, são maiores. Infelizmente, digam, tá chegando no final da nossa conversa. E eu tenho 3 perguntas aqui, que são perguntas que a gente costuma fazer no final da conversa, para que a gente reflita um pouco. E como o podcast, ele aborda ali vida e venda, e por isso que a gente falou aqui de cenário dentro da empresa, negócios, mas também falou sobre a tua história, sobre vida, eu gostaria que você respondesse para você, o que é a vida? A gente ouve tanto sobre propósito, né? E ficou até clichê, né? Mas eu acho que vida é quando você encontra algo que você gosta de fazer e faz com felicidade, com uma entrega genuína, em que você percebe que você está impactando o outro e você conseguiu transformar o outro de alguma forma. Eu acho que é você não passar por essa vida em vão. É criar esse impacto e de transformar, né? Eu ouço a palavra importante. Para mim, importante é quando alguém te importa para dentro dela e você deixou alguma coisinha boa ali. A sua passagem não foi em vão. Então, para mim, vida é isso, é impactar positivamente o outro, que ele não passe, ou que você não passe pela vida dele em vão. Sem significado, né? Sem significado. Que lindo isso, profundo, ela tá inspirada aqui, gente. E para você, o que é venda? Eu acho que venda, a gente falou muito da última linha, né? A última linha que importa. Eu acho que venda é além de olhar apenas a última linha, é entender de novo o impacto, né? O quanto eu estou transformando aquilo em algo para o outro, né? Eu estou vendendo, no caso de uma entrevista, eu estou vendendo no que eu sou bom, o que eu tenho de conhecimento, e que eu saiba vender isso da maneira certa e não vender por vender. Então, para mim, venda está muito atrelado a o quanto eu estou entregando para o outro a solução que ele precisa. Sabe? Porque eu vender por vender, eu vou te vender esse copo porque você quer agora, nesse momento, para colocar água e você precisa. Uma necessidade para agora. Agora, eu vender no sentido de transformar e sanar uma dor, eu acho que venda está muito atrelado a resolver esse problema, né? Da dor que o cliente trouxe nesse sentido e ter essa transformação ali no dia a dia. Perfeito. Valeu a pena ter comprado isso, sim, né? Transformou. Que essa venda com responsabilidade, com, de fato, se interessar no que o outro precisa ou gostaria de viver, né? E não de ser interesseiro para vender isso somente. Ouvir, né? Até quando eu converso com o cliente, eu sempre falo, eu preciso entender se eu consigo te ajudar. Perfeito. Então, eu não vou vender por vender, eu não vou fechar a consultoria por fechar. Eu acabo selecionando o cliente. Perfeito. Quando eu entendo que eu consigo ajudar. Porque se eu percebo que não consigo ajudar, eu não vou vender por vender.
Porque eu tô me prejudicando, mas eu tô prejudicando o cliente também. Com certeza. É um valor, né? Acho que por isso que a gente se conecta também, porque é um valor para mim. E se tivesse uma mensagem que você soubesse que ela chegaria a qualquer pessoa no mundo, que mensagem seria essa? Eu tenho uma frase que ela é pequenininha, ela é simples, mas ela martela muito na minha cabeça desde sempre. E se fosse com você? Acho que assim, se a gente se coloca um pouquinho na situação do outro, não é nem no lugar, porque a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Acho que empatia é sobre você entender a situação do outro e pensar, e se fosse comigo? Como eu gostaria, né, de ser atendido? Como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de tudo na vida, né? Em relação a eu me colocar, como que impacta isso para o outro? E se fosse comigo essa situação, eu gostaria que fosse desse jeito? Eu fiz muito isso, eu fui coordenadora de call center no setor de cancelamento. Meu Deus! E quando eu dava feedback, né, quando eu chamava mensalmente os atendentes para conversar, os colaboradores, eu sempre colocava eles para se escutarem nos atendimentos e eu colocava essa pergunta: você gostaria de ser atendido por você? Alguns diziam não. Eu não tinha percebido o quanto eu fui rude, grosseiro, seco. Ou, sim, eu gostaria de ser atendido por mim. Porque teve sorriso na voz, foi humanizado, eu resolvi o problema dessa pessoa, eu consegui contornar um cancelamento, eu consegui fazer uma retenção. Então, isso sempre foi uma coisa muito forte na minha cabeça, assim, né? E se fosse comigo? Bom, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, né? Por estar aqui. Foi maravilhoso. E que você possa voltar muitas vezes aqui e agregar para muitas empresas na qual você ajuda aí. Obrigada, eu tô muito grata. Eu acho que, como eu falei, nada na vida é por acaso, ninguém passa na vida de alguém por acaso. E não foi por acaso que a gente se conheceu na pós. Com certeza não. E a gente não se conecta à toa também, né? Então, a gente teve uma conexão de cara, assim, as trocas eram muito ricas durante as aulas. Então, muita gratidão por me fazer parte desse projeto lindo da Boldcast. Então, muito obrigada. Imagina.